Olá, eu vou apresentar para vocês um mini curso de ChatGPT. É um mini curso bem básico para quem não conhece, para quem sabe pouco também vai ter alguns insights bem legais. Meu nome é Gustavo Alencar, eu sou sócio e CEO da Contel Engenharia e queria compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento. Bom, vamos lá. Um detalhe importante é que o curso está sendo gravado em abril de 2025 e como tem várias atualizações, pode ser que quando você esteja assistindo ao treinamento, algumas coisas tenham mudado no ChatGPT, certo? Então vamos lá. Como utilizar o ChatGPT? Ele serve para poder potencializar a sua produtividade com inteligência artificial, certo? E o que é o ChatGPT? Nada mais é do que você conversar com o computador de modo bem interativo e bem recíproco. Você consegue falar com o computador como se fosse uma pessoa, certo? Então o ChatGPT é um modelo de IA desenvolvido pela OpenAI, projetado para compreender e gerar textos de forma natural e interativa. E quais são as três principais funções do ChatGPT? A primeira delas é para geração de texto e conteúdos. Então ele pode te ajudar a criar e-mails, a melhorar textos do seu e-mail, a fazer relatórios, a criar artigos, roteiros, descrições. Para quem trabalha com marketing digital, ele serve para poder fazer os scripts, para fazer todo o roteiro da sua publicação, do seu post, para fazer a legenda do seu post. E também ajuda na escrita de textos acadêmicos, resumos e revisão gramatical. A segunda função principal do chat é na assistência e suporte na tomada de decisão. Então, você está com alguma dúvida no seu trabalho, na sua vida pessoal, e você consegue conversar com ele, ele vai te dar boas ideias, vai te fornecer insights e algumas sugestões, vai comparar opções para você e vai te auxiliar no planejamento de projetos, tarefas e organização. A terceira principal função é no aprendizado e pesquisa. Então ele vai te explicar conceitos complexos de forma simples, vai resumir artigos, livros e documentos, ajudar no aprendizado de novos temas e oferecer materiais de estudo. Por enquanto eu vou passar um pouco a parte teórica, daqui a pouquinho a gente vai pôr a mão na massa, preocupa não. E como instalar o ChatGPT? Tem basicamente duas maneiras. Ou você pode usar do seu computador, você vai lá no seu navegador e vai digitar chat.openai.com e vai entrar no site. Ou então você vai pelo celular na Apple Store ou no Google Play e vai baixar ChatGPT. Não esqueçam que é da OpenAI. OpenAI é a empresa que criou o ChatGPT. Uma coisa muito importante: quando instalar o ChatGPT, faça o login. Até para quem vai usar a versão gratuita, é importante fazer o login. Por que isso? Para garantir que as suas conversas fiquem salvas e acessíveis em qualquer dispositivo. Quem não faz o login começa uma conversa, desenvolve um conteúdo bem legal. Quando fecha o ChatGPT, ela não consegue voltar na conversa anterior e dar sequência, certo? Eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo para vocês. E vamos comparar aqui o ChatGPT com outras ferramentas. O pessoal fala em IA, inteligência artificial, e acha que é só o ChatGPT, mas não, ele é apenas um das várias IAs que tem no mercado. Então aqui o ChatGPT, ele é feito pela OpenAI e o principal recurso dele é melhor para conversas naturais e geração de texto. Já o Google Gemini foi feito pela Google, ele é bom para buscas e informações online. O Microsoft Copilot foi feito pela Microsoft. Ele é integrado ao Office e ao Bing. Então cada um tem a sua parte que ele é mais completo e tem um desempenho melhor. Vamos aqui agora a diferença entre o chat GPT grátis e o pago. O que vai mudar basicamente é a velocidade dele, certo? Ele vai ser mais rápido. A versão grátis pode travar algumas vezes. Olha, você chegou no seu limite de acesso diário, agora volta só amanhã. A qualidade nas respostas, certo? Então, a versão paga ela tem mais precisão e mais detalhes.
A versão gratuita não acessa fontes externas, não acessa sites, certo? Já a versão paga, ela tem um acesso, um conteúdo mais atualizado. E a versão paga, ela consegue ler arquivos e imagens, enquanto a versão gratuita não consegue. E vale a pena pagar? Bom, para o uso básico, a versão gratuita já atende bem. Então, o ideal é que todo mundo comece com a versão gratuita e, ao que começar a sentir um pouco mais de dificuldade, fazer o pagamento e ir para a versão paga, certo? Mas você que tem um trabalho de alto desempenho, olha, eu acho que é um valor bem simbólico, vai dar cento e poucos reais aí por mês. Eu tenho a versão paga e eu acho que vale muito a pena. Então agora eu vou apresentar para vocês a interface do ChatGPT. A gente vai começar a colocar a mão na massa e entender que bicho que é esse, né? Então vamos lá. Você vai digitar aqui chat e já vai dar uma sugestão aqui do chat.openai. Você vai clicar nele e vamos fechar aqui e você já consegue conversar com o computador, certo? Lembrando, não esqueçam de fazer o cadastro ou entrar. Quem nunca fez vai entrar em cadastrar e você pode usar a sua conta do Google, da Microsoft, da Apple, ou pode criar por um e-mail, certo? Igual eu falei, quem não entrar vai digitar aqui alguma coisa. Me dê uma sugestão para viajar. Ele mandou aqui essa sugestão, certo? Se eu sair do chat GPT aqui e entrar de novo, eu não tenho aquele histórico de conversa, eu não consigo dar sequência naquela conversa. Então eu vou entrar aqui na minha, na minha versão paga, que eu já tenho, vou entrar aqui chat. Essa aqui é o meu ambiente de trabalho hoje. Vocês podem ver aqui na lateral que já tem a minha foto aqui, eu já estou com o meu login, certo? Essa parte central aqui é onde a gente vai desenvolver toda a nossa conversa com o chat GPT. E na lateral esquerda, essa barra de rolagem aqui, essa parte superior é a parte que você consegue criar alguns assistentes virtuais. Isso é um pouco mais complexo, eu não vou entrar em detalhes aqui. E as suas conversas, elas vão ficar todas armazenadas aqui, certo? Então você consegue esconder esse menu ou então abrir ele. E você consegue voltar numa conversa, você dá sequência nela aqui, ela estava aqui em terceiro lugar, ela vai voltar para o primeiro lugar da tela. Então, ela vai sempre mantendo a última que você autorizou em primeiro lugar, certo? Então, essa aqui é a análise de contrato. Eu falei um oi aqui, vamos fazer o teste. Deixa eu sair do chat GPT aqui e entrar de novo. Então, já veio para hoje, análise de contrato, certo? Então vamos dar uma interagida com o nosso ambiente de trabalho aqui. Essa lupa, ela vai ser essa barrinha lateral serve para poder abrir e fechar esse atalho aqui, certo? A lupa é para você poder buscar conversas que você já teve. Às vezes eu conversei uma coisa mês passado e eu quero voltar naquela conversa, eu venho cá na lupa e busco a minha conversa. Quando eu quiser começar uma nova conversa, um novo chat, eu vou clicar aqui. Vamos supor que eu esteja aqui nesse projeto. Opa, esteja aqui em análise de contrato. Eu estou falando sobre um contrato aqui específico. Não, eu quero começar uma nova conversa, um outro assunto. Então eu venho aqui e clico em nova conversa, novo chat. Aqui eu vou escolher a linguagem que eu quero. Geralmente o ideal é usar padrão, certo? Esse campo aqui é onde eu vou escrever o que eu quero. Eu tenho a opção de clicar no mais e carregar algum documento do meu computador para ele poder analisar. Pode ser uma foto, pode ser um contrato, pode ser um PDF. Eu posso pedir para ele criar imagens para a gente. Posso pedir para ele buscar na web, investigar algum assunto específico.
tem um quadro de lousa que eu consigo desenhar no quadro do ChatGPT, certo? Então, os mais comuns quais são? É você conversar aqui e anexar documentos. E para quem prefere, tem duas opções de áudio. Ou eu consigo apertar nesse microfone pretinho aqui e eu vou falando, ele vai ouvindo, depois ele vai transcrever tudo que eu falei e vai jogar no chat GPT. Ou então eu consigo ter uma conversa interativa com o chat, como se ele fosse uma pessoa mesmo. Então eu vou dar um exemplo aqui. Me dê sugestões de prato para eu cozinhar no almoço. Então ele vai responder como se fosse uma pessoa, certo? Olha, é claro que vão sugestões rápidas, tal, tal, tal. Frango grelhado, mais caprichado. Aí, vamos supor que eu não queira escrever agora. E eu gostei do estrogonofe de carne e batata palha. Eu posso vir aqui e ditar para ele poder transcrever. Eu gostei do prato de estrogonofe. Você consegue me passar a receita, por favor? Clicar aqui, ele vai transcrever tudo que eu falei e eu envio a mensagem e ele vai me passar agora a receita do estrogonofe, certo? Então aqui ele já me passou a receita. Uma coisa que pouca gente sabe é que a gente consegue responder algum item específico, certo? Igual a gente faz no WhatsApp. Eu consigo selecionar esse texto aqui, meia xícara de molho de tomate, opcional. Aí eu posso vir cá e clicar nessa aspas aqui de responder. Então eu vou falar sobre esse item específico. Posso trocar por extrato? Ele vai saber que é referente ao molho de tomate. Então vocês veem que ele marcou aqui o que eu estava querendo falar. E sim, se for extrato de tomate, dá para não pesar. Use uma colher de sopa de extrato de tomate. Então, é, essas são as funções escritas e a opção por fazer você ditar o que você quer ouvir. Agora tem a opção da gente conversar com a IA, certo? Vamos fazer um teste aqui. Esperar ela ficar azul. Olá, tudo bem? Tudo certo. E com você, tudo tranquilo? Tudo ótimo. Eu acho que você não entendeu bem. Eu quero fazer um jantar para 20 pessoas. E você me passou uma receita só para 3 ou 4 pessoas. Ah, beleza. Então é só ajustar as quantidades. Para um jantar para 20 pessoas, você pode multiplicar tudo por 5 ou 6, dependendo do apetite da turma. E outra coisa, eu tô te cortando aqui para poder mostrar de exemplo pro pessoal, mas eu queria que você também fizesse um prato para mim, uma sobremesa bem legal. E além da sobremesa, você calculasse também para mim a quantidade de bebidas. O que tanto que eu tenho que comprar de cerveja, o que tanto que eu tenho que comprar de suco, de refrigerante, de água. Você consegue me passar uma lista completa de todos os itens? Claro, vamos lá. Sobremesa. Que tal um pavê de chocolate? É fácil de fazer em grande quantidade e agrada todo mundo. Pode ser o pavê. Beleza, vou focar no pavê. Ingredientes do pavê, para 20 pessoas: 4 pacotes de biscoito maisena, 2 latas de leite condensado, Ok, 2 ok. latas. Muito obrigado. É só um exemplo para o pessoal poder entender como é que funciona o chat aqui. Então, pessoal, e tudo que eu conversei com ela fica gravado aqui, certo? Então, essa opção de conversar com a IA, ela, ela é boa porque quando a gente vai escrever, a gente às vezes esquece de algum detalhe. E quando a gente vai falar, a gente consegue pôr mais detalhes, a gente consegue cortar ela, eu consigo explicar melhor o que eu estou querendo, certo? E a gente vai aqui para a próxima pausa aqui, certo? Para o próximo pausa, não, próximo roteiro, que é o quê? O que é um bom prompt? O que é um prompt? Prompt é o comando que eu vou dar para o chat GPT. Quanto mais contexto e clareza, melhores as respostas, certo? Então, é, se eu pedir para ela algo incompleto, ela vai me dar uma resposta muito ruim. O exemplo aqui que eu gosto de dar é o exemplo do pão, certo?
Imagina que você acordou com a vontade de comer um pãozinho francês, um pão quentinho, e você falou para sua esposa: Meu bem, você consegue buscar um pão pra gente? Ela, beleza. Aí ela vai na padaria, volta, e ela chega e ela tá com pão de forma. Aí você vai olhar: Nossa, você comprou errado. Ela fala: Não, você mandou comprar o pão, eu comprei um pão. Por quê? De quem foi o erro? O erro foi seu, que pediu errado. Qual que seria o jeito certo de pedir? Olha, meu bem, você consegue ir na padaria tal, chegar lá, eu quero que você compre para mim um pão francês. Compra 4 pães franceses, por favor. Se o pão tiver quentinho, você pode comprar. Se não tiver quentinho, você espera a próxima fornada. A hora que sair a outra fornada, você compra esse pão quentinho, vem para cá direto, que eu estou morrendo de vontade de comer um pão francês quentinho na hora. Então, esse seria um bom prompt, um bom comando. Com a IA é a mesma coisa. Vamos voltar aqui na tela aqui. Tem gente que não sabe utilizar a ferramenta porque não sabe como pedir, certo? Exemplo, quero escrever um e-mail para um cliente pedindo desculpas. Aí, como você falou tão pouca coisa, ele já te dá uma sugestão. Olha, me fala rapidinho qual foi o erro, tal. Eu vou colocar aqui atrasei uma obra. Então aqui ele vai me dar um e-mail básico aqui, certo? Como mandar. Como seria a melhor maneira da gente poder fazer um bom prompt? Uma dica que eu dou para vocês. Vamos vir aqui. Preciso enviar um e-mail para um cliente com um pedido de desculpas. Essa pergunta aqui vale ouro. O que você precisa saber para que eu possa enviar um e-mail excelente e o cliente fique satisfeito? Então, o próprio chat GPT ele vai te falar o que ele precisa saber para poder te criar o melhor e-mail possível. Então, aqui, ó, quem é o cliente, qual foi o problema, qual foi o impacto para o cliente. Já conversaram sobre isso ao primeiro contato. Quer oferecer algo como compensação, desconto. Quer manter um tom mais formal, mais leve. Olha, ele falou isso aqui. Ao invés de eu vir cá escrever tudo isso, eu posso vir aqui na mensagem de voz e falar tudo para ele. Eu posso, olha, meu cliente é um cliente tal, aconteceu tal problema, o cliente vai ter um prejuízo porque eu gastei mais material do que era previsto, é, isso foi uma surpresa para o cliente, tal. Você fala tudo que você tem que falar para ele e ele vai criar o melhor e-mail possível. E assim serve para várias coisas, para você programar uma viagem, para você tudo que você for fazer, você tem que fazer um bom comando ou então pedir para o chat GPT te ajudar a criar esse comando, certo? Então aqui a dica de ouro, né? Perguntar quais informações você precisa saber para me dar a melhor resposta possível. Isso aí é muito bom. Aplicações na vida real, na vida pessoal. Planejamento de viagens, estudo e aprendizado, saúde e bem-estar. Então você pode conversar com ele sobre vários assuntos diferentes. Tem gente que usa até como psicólogo, sabe, o ChatGPT. Olha, eu tô com um problema tal, aconteceu isso comigo, minha mulher me largou, tal. E ele vai te ajudando, vai te sugerindo algumas coisas. Então, muita gente usa para vários tipos diversos, né? Aplicação na vida profissional, redação de e-mails e relatórios, organização e produtividade, brainstorming, tomar de decisão, análise de planilhas, ele consegue ler uma planilha de Excel. Então aqui vamos fazer um exemplo prático aqui, a gente vai anexar um documento no chat GPT e pedir para ele poder analisar, certo? O documento. Então vamos criar aqui uma nova conversa, certo? Eu vou carregar um arquivo, certo? Vou clicar aqui em carregar. E eu posso vir no Google Drive, no Microsoft ou no meu próprio computador,
ou então eu posso segurar e arrastar o documento aqui para dentro. Vamos vir aqui, carregar do computador. Eu vou vir aqui no Push ChatGPT, contrato de locação. Eu fiz um contrato aqui genérico aqui de uma locação de um lote. Vou pedir para ele, favor, analisar o contrato, analisar possíveis erros e me dar sugestões de melhorias. É um script bem básico, né? Um prompt bem básico. Eu poderia colocar muito mais coisa que eu precisaria aqui. É só para poder servir de exemplo. Então eu anexei o documento, falei o que eu queria com essa análise e vou enviar. Então agora ele vai ler o documento, certo? E vai me dar aqui sugestões para melhorar o contrato. Erros e ajustes formais. Data do contrato está desatualizada. Olha, então terminou em 22. Nós estamos em 2025. Então atualize ou corrija. Gráfica e concordância. Locatário, obrigado por si. Corrigir para o locatário se obriga. Então, erros de português, possíveis cláusulas jurídicas que possam gerar confusão. Então, ele aqui dá vários pontos de melhorias. E no final, ele sempre pergunta: se quiser, eu posso formatar para você uma nova versão com as correções. Quer? Quero sim. Ele vai vir e vai me passar agora um novo modelo de contrato. Olha que legal. Aqui é só eu copiar e colocar no Word, certo? E ele vai me dar um contrato bem bacana, melhor do que o anterior. Lembrando que, uma coisa importante, não confie 100% no ChatGPT. Sempre que ele der alguma coisa, vá lá e confira. Porque por mais que ele seja uma ferramenta excepcional, ele também comete alguns erros, certo? Posso fechar aqui, voltar para cá. Então, aqui um exemplo de como anexar. Ele consegue ler PDF, consegue ler Word, consegue ler até Excel. Criando imagens no ChatGPT. Então eu posso pedir para ele criar uma imagem de um computador, eu posso editar o fundo da tela, adicionar uma imagem de uma xícara de café. Vamos olhar aqui. Criar um novo chat. Crie. Ou posso escrever, ou posso clicar aqui em criar imagem. Crie uma imagem de um computador com uma xícara de café ao lado. Então ele vai criar uma imagem do zero. Ele não vai buscar essa imagem em nenhum banco de dados. Ele vai criar uma imagem do zero. Ele demora um pouquinho, essa função de criar a imagem um pouco mais demorada. Mas ele vai criar aqui a imagem do jeito que eu pedi para ele. Isso aqui serve para a gente poder fazer algum post no Instagram, alguma coisa institucional. Então eu pedi para criar a imagem de um computador com uma xícara de café. Nossa, mas eu queria um computador com uma imagem bem bonita. E ele mandou com a tela preta. Como é que eu faço? Vou clicar na foto. Vou aqui em selecionar. Olha, eu quero que ele faça uma mudança aqui. Opa. E vou falar o que eu quero que ele faça nesse lugar. Adicione uma foto de uma casa bem bonita. Então eu quero que o fundo de tela seja uma casa bem bonita. Então ele vai fazer uma nova foto com o computador, com a xícara de café e com o fundo de tela uma casa bem bonita. Vamos ver como é que vai, como é que vai ficar aqui. E ele comete alguns erros, certo? Essa parte de imagens, ele não é a principal função do ChatGPT essa, certo? Mas mesmo assim já quebra o galho e já consegue nos ajudar com alguns pequenos projetos mais simples. Ontem eu fiz um aqui que eu pedi para poder colocar um carro de corrida no fundo da tela. Aí criou o computador e eu pedi para poder criar. Ele criou só o computador e eu falei, ó, coloca a imagem de um carro de corrida. E ele foi e criou esse aqui. Vamos ver como é que ficou o nosso agora.
Olha lá, ele tá criando ainda, mas ele conseguiu colocar a foto da casa, né? Vamos seguir, depois eu volto aqui. Então, pontos de atenção. O chat GPT comete erros, certo? Não confie 100%. Outra coisa, o que você colocar na IA não tem como voltar. Cuidado com dados pessoais da empresa. Eu vou colocar aqui uma coisa sigilosa, pedir para ele analisar. Essa informação foi para a nuvem e você você não tem como desfazer o que foi feito, certo? Uma frase aqui do Albert Einstein: o computador é incrivelmente rápido, preciso e burro. O ser humano é incrivelmente lento, impreciso e brilhante. Juntos, eles são poderosos além da imaginação. Então, foi um curso bem rápido, um curso bem básico. Espero ter ajudado vocês aí, certo? Se puder compartilhar o vídeo para algum amigo, alguém que esteja precisando, aquela tia que só sabe mexer no WhatsApp e não sabe trabalhar com o chat GPT, será um prazer. Muito obrigado.